apresentado pelo Carlos Mancini, da UFSM. O trabalho é intitulado Modelo Beta Autorregressivo de Médias Móveis com função de ligação Aranda-Ordaz. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, professora Audrey. Deixa eu só ativar meu timer aqui. Meu nome é Carlos Mancini e, como finalista do Prêmio ABE de Iniciação Científica, vou apresentar a vocês o meu trabalho desenvolvido durante a graduação na Universidade Federal de Santa Maria. O trabalho é intitulado Modelo Beta Autorregressivo de Médias Móveis com função de ligação de Aranda-Ordaz e teve como orientadores os professores Fábio Bayer e Diego Canterli. A organização da apresentação vai ser dada dessa forma, em que eu inicio falando um pouco de séries temporais, do problema abordado e do modelo beta-ARMA, que abrevia Beta Autorregressivo de Médias Móveis. Em seguida eu falo da função de ligação e da importância de especificá-la corretamente. Apresento o modelo proposto, que é avaliado numericamente. Também faço uma aplicação com dados reais e, por fim, concluo. Então, contextualizando, quando queremos avaliar o comportamento de dados com dependência temporal e fazer previsões dessa série, usualmente utiliza-se os modelos ARIMA, os quais supõem normalidade para as inferências do modelo. Só que se não for razoável assumir a distribuição normal para a variável de interesse, esses modelos tornam-se inadequados, né? Isso, na verdade, acontece com frequência. Nós, estatísticos, sabemos bem disso. Eu trouxe como exemplo prático um estudo em que Nelson e Grange eles analisaram 21 séries temporais e concluíram que apenas 6 delas seguiam normalidade. Então, consequentemente, o interesse em modelos de séries temporais não gaussianas vem aumentando. Apresento algumas referências nesse contexto e aqui eu destaco os modelos temporais generalizados, mais conhecidos como GARMA, que possibilita modelar séries com distribuição pertencendo à família exponencial, que aí inclui a binomial, exponencial, Poisson, até a normal e outras. Porém, o foco desse trabalho aqui é para variáveis do tipo taxas e proporções, restritas no intervalo unitário ou duplamente ilimitado. Uma observação é que um problema de utilizar o ARIMA ou modelos que supõem normalidade com esses dados é que poderia predizer valores fora do intervalo da resposta em 0, 1, já que o suporte da normal é toda a reta dos reais, né? Também tem a questão de taxas geralmente serem assimétricas e a normal não. Então, para uma modelagem mais adequada, considerando a natureza dos dados, podemos considerar a distribuição beta como suposição. E esse é o caso do modelo beta-ARMA, proposto por Rocha e Cribari Neto em 2009. A densidade beta condicional de Y, dada um conjunto de informações prévias, é essa versão que foi reparametrizada em função da média da resposta e com um parâmetro de precisão. Isso foi feito na definição da regressão beta em 2004 por Ferrari e Cribari Neto. E aqui vale comentar que, depois do beta-ARMA inspirado na regressão beta, houve várias outras extensões nesse meio de séries temporais, como o beta-SARMA, que acomoda a sazonalidade, o beta-ARFIMA, com estrutura para longas dependências, correções bootstrap para melhoramentos inferenciais e outros, além desse trabalho aqui, né? Ainda sobre a distribuição beta, esse slide tem a intenção de mostrar a flexibilidade dela, que assume diferentes formas de densidade, conforme teremos a média e o parâmetro de precisão. Notem aqui que quanto maior a precisão, temos menor variabilidade. É o caso desse segundo gráfico, que a precisão é 120, nós temos curvas menos achatadas, né, em comparação a quando a precisão é 20. A média e a variância condicional do Y, dada a reparametrização da distribuição, são dadas dessa forma. E essa média condicional ela é escrita em função do intercepto, com variáveis associadas aos seus parâmetros, o termo autorregressivo de ordem P e o termo de médias móveis de ordem Q. E G é a função de ligação. Essa função de ligação é responsável por relacionar o componente aleatório com o preditor linear,
o que vai garantir que o parâmetro a ser modelado não possua valores no seu espaço paramétrico. O gráfico que eu trago aqui é com as funções de ligações que são usuais para relacionar o μ, a média no 0,1, com o preditor linear variando nos reais. São elas a logit, probit, cloglog e loglog. Porém, para que o modelo esteja corretamente especificado, é importante fazer uma seleção adequada da função de ligação. A falta desse cuidado pode acarretar em distorções inferenciais sobre os parâmetros do modelo. Então, para evitar esse tipo de problema, nós podemos considerar funções de ligações paramétricas, que no contexto de MLG supera as funções de ligações canônicas, tratando de ajuste de máxima verossimilhança, né, conforme XADO. Portanto, consideramos a função de ligação de Arandor-Das assimétrica, bastante empregada com a distribuição beta, por atender essa transformação que é do nosso interesse. A função de ligação é expressa dessa forma, em que ela depende desse parâmetro extra, o lambda, que vai ser estimado conjuntamente aos outros parâmetros do modelo. Para mostrar as possibilidades que a ligação de Arandor-Das fornece, eu apresento esse gráfico com o comportamento dessa relação variando o lambda. Ainda tem os casos particulares, que equivalem às funções de ligações cloglog e logit, quando o lambda tende a 0 e quando é igual a 1, respectivamente, o que caracteriza, né, mais uma vantagem da Aranda, mais flexibilidade. Com isso, a proposta do trabalho consiste em modelar a média condicional beta, através da estrutura dinâmica fornecida pelo beta-arma, combinada à função de ligação de Arandor-Das. Essa estrutura é semelhante à mostrada anteriormente, só que agora com a inclusão do parâmetro lambda. E essa função de ligação ela vai estar controlando a nossa relação da média, no intervalo unitário, com tudo o restante que pode assumir valores dos reais. Uma observação relevante é que, apesar dos estudos com funções de ligações paramétricas estarem aumentando, elas se concentram mais em regressão. Já para modelos de séries temporais, ao melhor do nosso conhecimento, é o primeiro trabalho da literatura com essa abordagem. Indo para a estimação dos parâmetros, nós utilizamos o método de máxima verossimilhança, que consiste em maximizar essa função de log verossimilhança condicional. Para isso, derivamos ela em relação a cada um desses parâmetros e igualamos a 0. Só que esse sistema não possui solução em forma fechada, então nós utilizamos o algoritmo de otimização não linear BFGS, com primeiras derivadas analíticas. Essas derivadas, elas dão origem aos vetores scores condicionais. Então, primeiro nós definimos esse vetor paramétrico, excluindo o lambda e a precisão, porque eles possuem um formalismo matemático diferente. Então, para esse lambda, o vetor score são dados por essas derivadas, em que essa última aqui, ela precisa ser ampliada novamente em cada um dos parâmetros pela recorrência do preditor linear. Essas recorrências são dadas por essas equações. E em destaque temos o vetor score condicional do parâmetro da função de ligação de Arandor-Das, em que denotamos o ρ como a derivada de μ em relação ao lambda, que ela vai aparecer nas representações matriciais a seguir. Então, aqui eu apresento os scores de todos os parâmetros do modelo, escritos matricialmente. O ρ que eu comentei, ele aparece aqui. Também temos o score da precisão, que eu não tinha mostrado anteriormente, com essas quantidades definidas, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Entrando em inferências em grandes amostras, nós sabemos que elas são baseadas na matriz de variância e covariância assintótica. Então, para obtê-la, nós precisamos do inverso da informação de Fisher. Aqui eu apresento essa matriz sem a inversão e destaco essas novas quantidades, envolvendo o lambda que nós precisamos propor. Todas essas definições abaixo, eu vou passar rapidamente os cálculos realizados para deduzi-las. A informação de Fisher é composta da esperança das segundas derivadas da log verossimilhança condicional.
Então, primeiro eu apresento essas derivadas de segunda ordem, e em seguida as esperanças aplicadas nelas, dada algumas condições de regularidade baseada em verossimilhança condicional. Então, resumidamente, foi assim que a gente obteve a forma fechada da informação de Fisher. E agora que temos o conhecimento da matriz de variância e covariância, as propriedades dos estimadores de máxima verossimilhança condicionais, elas são válidas, são satisfeitas, as propriedades de consistência e de normalidade assintótica são satisfeitas, e a partir disso também conseguimos obter o intervalo de confiança assintótico, em que é utilizado o quantio da normal padrão e a estimativa do erro padrão, gama-chapéu, que é igual à raiz da variância estimada da matriz de covariância. Na intenção de testar se um valor hipotético equivale ao verdadeiro, no trabalho nós consideramos dois testes, o de Walde, que possui estatística, possui distribuição normal padrão sobre H0, e o teste da razão de verossimilhança com distribuição nula Q quadrado. Em diagnóstico, para a seleção dos modelos, utilizamos os critérios de informação de Akaike e Bayesiano. Na análise residual, testamos os resíduos quantílico, o ordinário padronizado, que foi adotado na regressão beta, e o ponderado padronizado, que é uma versão melhorada dele, proposto por Espinheira, que foi o que nós escolhemos, apesar dos três terem resultados bem semelhantes. Então, passando por essas etapas de verificação, se a gente tiver um modelo corretamente ajustado, com resíduos adequados e controlados, aí sim estamos aptos a fazer a previsão, né? Que é dada por essa equação, sendo o H o lag de passos à frente. Para avaliar numericamente os estimadores, realizamos simulações de Monte Carlo com 10.000 réplicas, tamanhos amostrais de 100, 300, 500 e 1.000. Calculamos a média, viés, erro padrão, erro quadrático médio. Como eu disse anteriormente, para maximização das funções de log verossimilhança, utilizamos o método quasi-Newton da FGS. Ainda consideramos as covariáveis do seno e do cosseno para simular uma sazonalidade determinística na série. Essa estratégia também é adotada em outros trabalhos. E todas as implementações foram desenvolvidas em R. Essa tabela contém os resultados de um cenário de simulação. No geral, as estimativas melhoram conforme aumentamos o tamanho amostral, já que elas se aproximam do seu verdadeiro valor, né? E o viés é reduzido. Por exemplo, para a lambda, inicialmente ele era 0,36, e em seguida para N300 ele passa a ser 0,04. Nós notamos que quando n igual a 100, as distorções são bem mais acentuadas comparando proporcionalmente. Ainda focando no parâmetro de Arandor-Das, nós destacamos o decréscimo do erro quadrático médio, conforme o tamanho da amostra aumenta, para demonstrar a consistência do estimador, né? E isso também pode ser observado para os demais parâmetros do modelo. Na parte de aplicação, para demonstrar a utilidade prática do modelo, nós consideramos os dados reais da umidade relativa do ar da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os dados eles são fornecidos pelo INMET e são dispostos de médias mensais, que variam entre 0% e 100%. O período que consideramos foi de janeiro de 2004 até dezembro de 2016. A aplicação eu vou fazer diretamente do aplicativo, que nós desenvolvemos em paralelo a esse trabalho, para modelagem de séries temporais duplamente limitadas. Então, aqui em modelo, além do Beta-ARMA, nós temos o Karma, com distribuição de Kumaraswamy, para modelagem desses dados, com a possibilidade de utilizar as funções de ligações visuais e também a de Arandor-Das, que foi o trabalho de um colega de laboratório. As referências estão nessa outra aba depois, eu vou passar o link para vocês, para quem quiser mais detalhes pode acessar. Então aqui eu já importei os nossos dados da umidade,
ajustei para o mesmo formato utilizado no trabalho, a quantidade de parâmetros autorregressivos, quantidade de parâmetros de médias móveis, mais algumas configurações da série. Mas antes de ver o modelo, vamos dar uma olhada no comportamento da umidade relativa. Temos aqui a série observada, um gráfico de sazonalidade, em que claramente observa-se um padrão sazonal mensal, né? Que também é demonstrado nos gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial. Então, para captar esse efeito sazonal, nós consideramos as covariáveis do seno e do cosseno da mesma forma que foi feito na avaliação numérica. Com isso, selecionamos um beta-arma de ordem 3,3 para descrever esses dados, com 3 parâmetros autorregressivos e 3 parâmetros de médias móveis. O lambda estimado aqui ficou em 1,59. E além dessa estatística Z de Wald para avaliar a significância dos parâmetros, no trabalho nós também testamos se lambda era igual a 1, para ver se a logit seria uma função de ligação adequada nesse caso, né? Sendo ela um caso particular da Aranda, a gente pode testar esse tipo de coisa. E tanto pelo teste de Wald quanto pelo da razão de verossimilhança rejeitou a hipótese nula. Temos aqui mais algumas medidas de qualidade de ajuste. O gráfico da predição e previsão, que vai ser melhor detalhado depois. Na análise residual, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial se mantêm dentro dos limites, indicando que a autocorrelação não é diferente de zero, né? Ainda no trabalho, nós fizemos o teste de L-Young-Box, que confirmou a independência dos resíduos. No gráfico de resíduo versus índice, percebe-se que a dispersão dos resíduos parece ser aleatória e em torno de uma média zero, o que figura características de um ruído branco, que é desejável, né? E no QQ-plot residual, a gente percebe um acompanhamento linear desses quantis normais com os quantis empíricos. Também fizemos um gráfico da densidade dos resíduos, não está no aplicativo ainda, mas estará em breve. Então, voltamos à apresentação, aos slides. O gráfico da densidade estimada dos resíduos, comparando com a da normal padrão, dá para ver que eles são semelhantes. Então, como esses resultados indicam um ajuste adequado, nós fizemos a predição em sample, né, dentro da amostra, e a previsão out of sample para 10 passos à frente. E então nota-se que a Aranda Ordaz ela consegue acompanhar melhor o pico dos valores reais, que são esses pontos aqui, em comparação com as outras funções, né, usuais, ela consegue captar melhor. Para quantificar a acurácia da predição e da previsão, calculamos esses erros e, no geral, obtemos menores valores para a função de ligação de Aranda Ordaz, ou seja, ela tem menos erros. Como conclusão, esse slide ele ressalta toda a parte teórica desenvolvida, a complexidade de obter as expressões matriciais do vetor score, da informação de Fisher. Então, eu vou passar para não ser muito repetitivo. Ainda, o estudo de simulação de Monte Carlo evidencia a consistência dos estimadores pontuais sob tamanhos amostrais finitos. A aplicação demonstra a utilidade prática do modelo proposto. Então, todos esses resultados, eles indicam que o nosso modelo pode fornecer mais flexibilidade e ser adequado para evitar problemas de especificação, considerando a função de ligação paramétrica de Aranda Ordaz. O aplicativo Inshine viabiliza acesso livre para aplicações e também facilita para quem não tem conhecimento em programação, né, para fazer as suas análises com séries temporais. Ainda o artigo do trabalho está bem encaminhado, já foi versado para inglês, acrescentamos mais cenários, teve uma formalização melhor da teoria sintótica, mais aplicações que evidenciam as vantagens ainda mais de utilizar Aranda, e apresento as principais referências do modelo.
O aplicativo está disponível nesse site, ou escaneando o código. Por enquanto, ele está exatamente da mesma forma que foi apresentado no TCC, até para ser justo, né? Mas para a publicação, a gente vai acrescentar algumas funcionalidades, umas opções extras a mais. E talvez até um visual mais no estilo de dashboard. E antes de encerrar minha apresentação, queria parabenizar a direção da BE por ter dado continuidade a essas premiações, apesar das dificuldades, né? Agradeço por essa oportunidade de ser um finalista. E não posso esquecer dos meus orientadores, professor Fábio e Diego. Muito obrigado pela valiosa parceria. É isso, obrigado. Bom, eu agradeço ao Carlos pela sua apresentação. Eu concordo com a... Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Concordo com a Rosângela. Os trabalhos que nós tá dando eco. Deixa eu baixar aqui. Estão ouvindo? Sim, com um pouquinho de eco. Eu não estou sabendo ajeitar isso, não. Bom, eu concordo com o que a Rosa já falou, foram excelentes trabalhos que a gente avaliou, certo? Gostei muito da sua apresentação, e